Buenas, galera, bora lá projetar aí o nosso domingão. Domingão, galera, e que domingo fantástico, cheio de clássicos do Brasil, mas um domingo que começa mais cedo com grandes jogos da Europa, hein? Contem como o nosso site, de olho na Betano, de olho na Novibet, vamos juntos aqui na Academia das Apostas Brasil, que o dia promete demais na Europa, mas principalmente no Brasil. Bom, a gente vai começar com o campeonato inglês esse domingo, 1h30 da tarde, tem acompanhamento da Academia das Apostas Brasil para Arsenal e Manchester United, mas quem quiser começar ainda mais cedo, né, Mari? Tem já pelo campeonato inglês 23ª rodada uma partida interessante que é entre o Brentford e o Nottingham Forest. Daqui a pouquinho eu falo dela porque eu sei que interessa a Mari, mas deixa o convite para Arsenal e Manchester United, que é o jogo com narração aqui da academia para começar com tudo esse domingo. Vocês têm uma prévia lá a favor do Arsenal no nosso site academiadasapostasbrasil.com. Não deixem de conferir também os artigos com as melhores apostas do dia, as melhores apostas múltiplas e muito mais. E para esse jogo no Emirates, a situação é a seguinte: time do Arsenal, líder do campeonato com 50 pontos, o Manchester United com 35, começou a rodada, né? Em quinto lugar, tendo vaga para a Liga Europa, mas tenta se aproximar aí da turma da parte de cima da tabela para quem sabe sonhar com uma vaga para a Liga dos Campeões. Manchester United, embalado pela vitória do derby contra o Manchester City por 2-0 no último sábado. No campeonato inglês não perdeu nas últimas 5 rodadas com 2 vitórias e 3 empates e chega nesse cenário o time do Manchester United para fazer uma visita ao Arsenal, que chega de uma vitória por 3-1 contra a Inter em Milão na terça-feira pela Liga dos Campeões. E sim, vai jogar de novo pela Liga dos Campeões na quarta, mas preciso lembrar vocês, o Arsenal definiu a sua vida, já está matematicamente garantido nas oitavas de final diretamente na Liga dos Campeões. O único time que ainda pode passar o Arsenal na Champions é o Bayern. Isso se o Arsenal perder na quarta e o Bayern vencer e tirar a diferença do saldo. Sendo que o Arsenal vai pegar o Kairat Almaty, time que hoje é lanterna lá da Liga dos Campeões, time do Cazaquistão. Então, assim, o que eu tô imaginando e projetando, Mari, deveremos ver um Arsenal, se não full power, mais titular, um misto quente nesse jogo contra o Manchester United, mas diria que o máximo possível, né, de titulares estarão em campo nesse jogo, e um time já preservando, um time misto frio no jogo contra o Kairat, onde a vida do Arsenal está definida. Então, galera, muito importante o que a gente tem para projetar desse Arsenal, que não perde desde 6 de dezembro, quando tomou 2-1 do Aston Villa fora. Desde então, o time do Arsenal conseguiu aí uma marca de 9 vitórias e 3 empates nos últimos 12 jogos, e jogando em casa, é preciso dizer, o time do Arsenal não sabe o que é perder na temporada. E ele só não ganhou em casa do Manchester City na quinta rodada, empatando em 1-1, do Crystal Palace no jogo da Copa da Liga, pelas quartas de final, que foi 1-1 e depois o Arsenal ganhou até nos pênaltis, e o 0-0 recente com o Liverpool. Então, né, missão difícil para o Manchester United. Agora, em confronto direto, preciso dizer também que o Arsenal ganhou do Manchester no primeiro turno, na primeira rodada, 1-0, gol do Calafiori lá em Manchester. E o Manchester United não ganha do Arsenal desde 2023, quando ganhou um amistoso por 2-0. Desde então, nós tivemos um total de 5 vitórias do Arsenal e 2 empates nos últimos 7 confrontos diretos. O Arsenal do Mikel Arteta
Não terá o Max Daumann por conta de uma lesão no tornozelo, Ricardo Calafiori por conta de uma lesão muscular e o Piero Hincapié, que trata uma lesão na virilha, é dúvida. Provável time sem Hincapié tem Raya, White, Saliba, o Gabriel Magalhães e o Timber, Zubimendi, Odegaard e Declan Rice, Bukayo Saka, Trossard, Gyökeres. Já a equipe do Manchester United, do Michael Carrick, não tem o Matthijs de Ligt, que está lesionado, uma lesão nas costas. Joshua Zirkzee é dúvida. E o provável time do United tem Lamens, Dalot, Maguire, Martínez e Shaw, Casemiro, Mainu, Bruno Fernandes, Diallo, Dorgu e Embelmo. Baita jogo para conferirmos juntos aqui na Academia das Apostas Brasil. É o Arsenal em busca de um título da Premier League tão sonhado que não vem desde a era lá do Arsène Wenger, do Thierry Henry, lá em 2003, 2004. Agora, mais cedo, teremos jogos legais também. Vocês podem encontrar ali a prévia no site para Crystal Palace e Chelsea e também para Brentford e Nottingham Forest, Mari, que eu sei que é um jogo que te interessa no Brentford Community Stadium, porque essa partida envolve um Brentford que tenta até passar o Manchester United e o Chelsea, pode virar quinto colocado do campeonato nesse cenário, o time do Brentford, e o Nottingham Forest tenta se distanciar da zona do rebaixamento, começou a rodada 5 pontos à frente do rebaixamento, em 17º com 22 pontos. O Brentford vem de uma derrota para o Chelsea fora por 2-0, mas em casa, Mari, o time do Brentford nos últimos 7 jogos em casa ganhou 5 e empatou 2. O último jogo em casa fez um 3-0 no Sunderland. E o Nottingham, numa péssima fase, vem de uma derrota para o Braga por 1-0 pela Liga Europa, jogando em Portugal. O time do Nottingham está matematicamente classificado entre os 24 da Liga Europa, ao mesmo tempo sabe que não conseguirá vaga entre os 8 primeiros, por isso que eu imagino que vai se dedicar sim ao campeonato inglês desse jogo e quem sabe até preservando depois na quinta-feira em casa contra o Ferencváros da Hungria. O time do Nottingham busca agora voltar a vencer no campeonato inglês, coisa que nesse ano só aconteceu em 6 de janeiro, no 2-1 contra o West Ham fora. Depois disso, empatou 2 jogos, um como o Wrexham pela Copa da Inglaterra, time da Championship, e aí o Wrexham ainda eliminou nos pênaltis o Nottingham Forest e empatou com o Arsenal em 0-0 jogando em casa. Agora, fora de casa, o Nottingham perdeu 3 dos últimos 5 jogos, com um empate e só essa vitória contra o West Ham, isso é que é bastante preocupante. E se a gente olhar para confronto direto, o Nottingham ganhou em casa por 3-1 em agosto no primeiro turno, 2 gols do Chris Wood, um do Ndoye, o Igor Thiago chegou a descontar para o Brentford, mas eu também preciso lembrar aqui que o seguinte aconteceu, o Brentford, no último jogo em que recebeu o Nottingham, conseguiu ver o Nottingham ganhar também pelo placar de 2-0 em Brentford, né, com gols do Ola Aina e do Elanga, né, então, no Brentford Community Stadium. Então, vale fazer esse registro de um retrospecto aí interessante, né, lembranças positivas para o time do Nottingham, apesar desse retrospecto aqui de um Brentford, que é o 4º melhor mandante da Premier League, só perdeu um jogo em 11, enquanto esse time do Nottingham Forest vem tendo dificuldades nas últimas partidas fora de casa. O Brentford, do técnico Kate Andrews, não tem o Anthony Milambo, o Fábio Carvalho e o Joshua da Silva por conta de lesões e o Jordan Henderson é dúvida, Mari. Provável time tem Kelleher, Kayode, Ayer, Collins e Henry, Yarmolyuk e Janelt, Damsgaard, Jensen, Chad e o Igor Thiago, que vem nessa fase incrível, ex-jogador do Cabuloso, ex-jogador do Cruzeiro, 16 gols em 22 jogos do campeonato inglês, tem o Igor Thiago, vice-artilheiro.
Enquanto o Shandaish, técnico do Nottingham, não tem o Chris Wood, que fez 2 gols lá no jogo do primeiro turno, e o goleiro John, ex-Botafogo, ex-Inter, ex-Santos, que também está lesionado, teve uma lesão no joelho. Assim, o goleiro será o Cels, e o time terá na linha Aina, Milenkovic, Murilo e Williams, Sangaré, Anderson, Gibbs White, Hudson Odoi, Domingues e Igor Jesus. Legal demais, né? Esse confronto. Igor Thiago contra Igor Jesus, Murilo marcando, Igor Thiago, brasileiros em campo. E o que tu espera dessa partida das 11 da manhã do domingo, horário de Brasília, 14 horas portuguesas. Jogo que vai abrir o domingo de muita gente, Mari. Bom, o Brentford tá sendo aí um baita mandante nessa temporada, né? Principalmente ali pela fase que vive o Igor Thiago, e o Forest é o contrário, né? Faz uma campanha aí bem complicada, luta contra o rebaixamento, né? Tudo bem, ele não tem um desempenho muito diferente quando joga fora e quando joga em casa, né? Mas vejo aqui alguma vantagem pro lado do Brentford. Acho que por serem aí duas equipes não tão badaladas assim, né? O mercado acaba subestimando aqui um pouco o time do Brentford. Então a minha sugestão é vitória do Brentford, tá? Sem muito mistério aqui, odds 1,85. Vejo boas chances de cumprir essa linha, né? A gente tá falando aqui de uma equipe que tem 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota como mandante. O quarto melhor mandante da Premier League, né? Atrás aí apenas de Arsenal, City e Aston Villa. E eu duvido que se fosse qualquer um dos outros 3 enfrentando o Nottingham Forest, a gente ia ter essa odd que a gente tem aqui pro Brentford. É verdade que nos confrontos diretos aí entre os dois a gente tem muito ambos marcam, a gente costuma ter jogos agitados, então pode acontecer, né, um acidente de percurso, mas para mim tem valor aqui tá do lado dessa vitória então do Brentford. Odds 1,85. Agora, esse é indiscutivelmente o melhor domingo do ano, Mari. Então, assim, quem quiser mais jogos da Europa, tem muito jogo bom na Itália, grandes clássicos italianos, Juventus e Napoli, Roma e Milan. A perseguição à Inter continua na Itália, né? A Inter que conseguiu uma baita vitória na sexta-feira por 6-2 contra o Pisa. Todos esses times vão estar perseguindo a Inter, porque o Milan é segundo, 46, e pega a Roma, que está em quarto, 42. O Napoli é terceiro, 43, pega a Juventus em quinto. Começou a rodada em quinto, 39. Então, olho desses jogos, estão lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Tem o Barcelona com o Real Oviedo, Atlético de Madrid como o Mallorca na Espanha, o Benfica com Estrela Amadora no português, né? Na Argentina tem o Boca Juniors com o Riestra começando a temporada. Mas no Brasil nós temos algo a mais nesse domingo. Quem quiser lá saber sobre Santos e Bragantino, Velo Clube Corinthians, Boa Vista e Vasco, Chapecoense e Joinville, jogos que envolvem clubes da Série A do Brasileiro, tá tudo lá no nosso site. Mas eu preciso reservar aqui também para dizer, Mari, que além do clássico da Inglaterra entre Arsenal e Manchester United, dos clássicos na Itália entre Juventus e Napoli, Roma e Milan, nós temos neste domingo 4 dos maiores clássicos do Brasil. E se são 4 dos maiores clássicos do Brasil, são 4 dos maiores clássicos do mundo. 4 da tarde, horário de Brasília, tem clássico Bavi. Fiquem atentos aí ao clássico Bavi, porque o Campeonato Baiano, ele traz nesse momento o time do Bahia na liderança do campeonato. Bahia conseguiu ganhar as 4 partidas que disputou, só a última foi com titulares. O Vitória começou com um time alternativo e o time alternativo empatou os 3 primeiros jogos. Aí o Vitória, com os titulares, goleou a Juazeirense também na rodada passada por 4-0. E a gente vai pro Bavi de número 505, com 196 vitórias do Bahia contra 154 do Vitória. O Bahia tem, portanto, aqui 42 vitórias a mais que o rival.
154 empates, e esse jogo vai ser importante para a gente ter uma ideia se o Vitória consegue ameaçar a liderança do Bahia, embora hoje separados por 6 pontos, ou se o Bahia vai nadar de braçadas nessa primeira fase, complicando, até embolando mais a briga do Vitória para ficar entre os 4. No Baiano são 10 times, jogam 9 rodadas, todos contra todos em um turno. Os 4 primeiros vão para a semifinal, o primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro e um abraço. Do jeito que a rodada começou, o Bahia em primeiro pegaria o quarto Porto e o Vitória em terceiro jogaria contra o Barcelona em Ilhéus, o jogo único da semifinal. Agora, vejamos, né, o que vai acontecer nesse enfrentamento, sendo que depois o Bahia tem a estreia no Brasileiro na quarta como Corinthians em São Paulo e o Vitória, por sua vez, vai receber o Remo no Barradão na quarta-feira. Então, o que a gente pode projetar nessa partida aqui com vocês no nosso trabalho de sempre aqui na Academia das Apostas Brasil? Pois bem, vamos lá, vamos projetar o que a gente pode esperar aqui desse jogo entre Vitória e Bahia. Dá para esperar times titulares, evidentemente, né? Muita vontade de ganhar do rival, até porque quando a gente está falando de Vitória e Bahia, a gente está lembrando que no ano passado o Vitória ganhou o último jogo entre eles em outubro 2-1, mas antes o Bahia tinha vencido em maio por 2-1 também no Brasileirão. Então são times que vêm fazendo o dever de casa, né, quando o assunto é vencer o clássico. E aí a gente tem algumas outras situações para projetar aqui essa partida. O Jair Ventura deve escalar o Vitória com Gabriel Vasconcelos, Matheus Silva, Edu, Cabutanga, Ritieri, Ramon, Baralhas, Kaique Gonçalves, Aitor Cantalapedra e Eric, Renato Kaiser do comando do ataque. O Bahia, do Rogério Ceni, deve ter João Paulo, Roman Gomes, Gabriel Xavier, Canu e Iago, Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor, Cauli, Michel Araújo e Juan Pablo. Lembrando que nos últimos jogos com mando do Vitória, o Bahia não conseguiu vencer. A última vez que o Bahia venceu no Barradão, 2020, Campeonato Baiano, foi 2-1 para o Bahia. De lá para cá, os jogos no Barradão foram 7. Nesses 7 jogos do Barradão, 4 triunfos do Vitória e 3 empates registrados. Esse é o primeiro grande clássico do futebol brasileiro, tá? 16 horas, horário de Brasília. Às 18 horas de Brasília, nós teremos um Fla-Flu, que na verdade será Flu-Fla, porque o mando é do Fluminense, no Maracanã, galera. E aí a situação desse Flu-Fla, desse Fla-Flu é Fluminense 6 pontos em 3 jogos, Flamengo 4 pontos em 4 jogos. Flamengo tem uma necessidade maior de buscar ficar entre os 4 primeiros aí do seu grupo, porque depois ele só tem mais um jogo para fazer do Campeonato Carioca, que vai ser contra o Sampaio Corrêa lá em 7 de fevereiro, só que o Flamengo vai partir depois de pegar o Fluminense para uma sequência contra o São Paulo fora no Brasileiro, para uma disputa de Supercopa do Brasil no Mané Garrincha no fim de semana que vem, e ainda para um jogo contra o Inter em casa no Brasileiro até jogar de novo no Carioca. O Fluminense ganhou com os titulares aí do Nova Iguaçu por 3-2 no meio da semana, enquanto o Flamengo também, né, acabou acelerando a volta dos titulares e ganhou o clássico do Vasco pelo placar de 1-0. Para esse jogo aqui, o time do Fluminense não tem o Hércules, o Cano, o Soteldo, o Teranzo e o João Lourenço e deverá jogar com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freites e René, Martinelli, Lúcio Acosta e Ganso, Cerda, Everaldo e Canóbio. No Flamengo estão fora o Saul, o De La Cruz, o Danilo, todos machucados, e aí o time deve ter Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Plata, Pedro e Samuel Lino, o provável time do Flamengo. Lembrando que na história do clássico Fla-Flu, a gente teve até aqui, ao longo dos anos,
um total de 457 clássicos desde 1912, com 167 vitórias do Flamengo, 143 do Fluminense. O Flamengo tem 24 vitórias a mais no clássico e ainda foram 147 empates. Então, fica o registro para esse Fla-Flu, 18 horas, que vai estar concorrendo também com o Campeonato Mineiro, que tem o jogo entre Atlético e Cruzeiro. Grande jogo, grande clássico também para a gente falar e registrar aqui na Academia das Apostas Brasil. E aqui o Atlético em apuros para esse jogo na Arena MRV, porque o Atlético no regulamento do Campeonato Mineiro hoje não teria vaga para semifinal. Terceiro do seu grupo com 4 pontos, começou a rodada 4 pontos atrás da URT, 3 atrás do Democrata de Governador Valadares, que acabou de ganhar do Cruzeiro na quinta-feira por 1-0 no Mineirão. O Cruzeiro começou a rodada líder do seu grupo com 6 pontos, à frente do Norte, do Itabirito, do Atlético, vencendo, segue líder. E essa é uma situação que pesa bastante, porque o Atlético tá invicto na temporada, ele não perdeu, mas não ganhou. 4 jogos, 4 vitórias, vem de um empate em 1-1 com o América na quarta, mas os seus times, né, que concorrem no grupo, pontuando bastante, dificultando a vida do time do Atlético. Inclusive, né, existe esse cenário, essa possibilidade aí do Cruzeiro praticamente eliminar o Atlético em caso de vitória desse jogo. Bom, o Cruzeiro não sabe o que é perder para o Atlético desde o clássico do Campeonato Mineiro do ano passado, em fevereiro, que o Galo ganhou por 2-0 no Mineirão com 2 gols do Hulk. De lá para cá, 4 clássicos com com 2 vitórias do Cruzeiro pelo placar de 2-0, os clássicos válidos pela Copa do Brasil, e 2 empates no Brasileirão, 0-0, com o mando do Cruzeiro, e o último na Arena MRV, 1-1, gol do Matheus Pereira pro Cruzeiro e o Juan Tressoldi empatando pro Atlético. Atlético mais pressionado, um clássico de 105 anos de história, desde 1921. Vamos ver o que acontece nesse grande jogo. O Atlético não terá o Vitor Hugo e o Lianco machucados. A provável escalação tem Everson, Preciado, Juan Tressoldi, Júnior Alonso e Renan Lodge, Alan Franco, Igor Gomes, Vitor Hugo e Reinier, Dudu e Hulk. O Cruzeiro do Tite não tem o Vijalbo, o Matheus Henrique e o Sinisterra. O Cássio é dúvida, ele saiu no intervalo do jogo contra o Democrata e entrou o Otávio, então a provável escalação já começa com essa dúvida. Cássio ou Otávio. De resto, Cauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Gerson, que fez a estreia na quinta, Christian e Matheus Pereira, Villarreal, Caio Jorge e Chico da Costa. E se você acha que tá bom, Mari, o melhor sempre vem no final, né? E desculpe, agora comprei uma briga legal, mas gaúcho quase nem é bairrista. Para fechar a conta, nós teremos o grande clássico Grenal neste domingo, às 8 da noite, galera. Que bom que o Grenal vem por último para terminar com chave de ouro o fim de semana de todo mundo. Será o Grenal de número 449. Até aqui o Inter tem um domínio de 165 vitórias contra 142 do Grêmio, ou seja, o Inter tem 23 vitórias a mais, além de 141 empates. Um Grenal que é disputado desde 1909, então são 116 para 117 anos de história que fará nesse 2026. E esse Grenal, meus amigos, pega os times que são líderes dos seus grupos, de acordo com a classificação antes do início da rodada. O Grêmio já classificado, mas vão estar tentando um aí atrapalhar o outro, porque tem uma frase aqui do Rio Grande do Sul famosa que diz: Grenal arruma a casa de quem ganha e bagunça a casa de quem perde. Ainda mais às vésperas da estreia no Brasileiro. O Inter na quarta vai receber o Atlético Paranaense no Beira-Rio.
O Grêmio vai visitar o Fluminense do Rio. Esse Grenal já começou com tantas polêmicas. O Grêmio pediu pro clássico passado, sábado pro domingo, porque jogou na fronteira com o Uruguai, né? Jogou em Bagé na quarta. A federação acatou o pedido e aí o Inter protestou, não gostou do horário, 8 da noite de um domingo e por aí vai. Então o Grenal já começou fora do campo, mas dentro de campo vejamos o que acontece. O Grêmio ganhou o último Grenal por 3-2, gols do Carlos Vinícius, do André e do Alisson. O Inter chegou a marcar 2 vezes de pênalti com Alan Patrick, saiu ganhando, tomou o empate, fez 2-1 e aí tomou o empate e a virada. Vejamos, porque esse último Grenal foi no Beira-Rio e é onde vai estar acontecendo de novo o Grenal deste domingo. O Inter não ganha em casa no Beira-Rio do Grêmio desde 2024, quando ganhou por 1-0 com gol do Borré. Em 25, um empate por 1-1 na final do Gauchão, mas ainda assim o Inter foi campeão. E 2025 do Brasileirão, então esse 3-2 do Grêmio. Vejamos o que sai nessa partida. São 3 clássicos aí que o Grêmio não perde pro Inter, porque antes dessa vitória foram 2 empates por 1-1 também no Brasileirão. A última vitória do Inter foi na primeira final do Gauchão contra o Grêmio na Arena, em março do ano passado, 2-0. Gols do Carboneiro e do Alan Patrick. É um jogo que vale a pena conferir. O Inter do Paulo Pesolano deverá ter a seguinte formação: Antony, Benítez, Félix Torres, Cleiton Sampaio e Aguirre, Bruno Henrique, Alex, Bruno Tabata e Alan Patrick, Carboneiro e Borré. O Grêmio do Luiz Castro, para esse jogo, deve ter a volta do Carlos Vinícius, é claro, como titular. Ele entrou no jogo em Bagé e mudou a partida com gol e assistência. Provável Grêmio tem Gabriel Grando, Marcos Rocha, Luiz Guedes, Wagner Leonardo e Caio Paulista. Cuejar, Arthur, Dodi e Cristaldo, Amuso e Carlos Vinícius. Mas, na verdade, quem deve estar formando a dupla de zaga aí com o Wagner Leonardo até nesse time do Grêmio, a gente imagina que pode projetar uma presença aí na zaga ao lado do Wagner Leonardo, do Gustavo Marques também podendo aparecer nesse time. Certo, galera? Fica o convite aí para que acompanhem esses clássicos com todas as informações e estatísticas no site academiadasapostasbrasil.com. É indiscutivelmente o domingo mais importante do ano e o último domingo antes do início do Brasileirão, hein? Esperamos vocês 1:30 da tarde para Arsenal e Manchester United aqui na academia. Combinado? Olho na Novibet, olho na Betano e até lá.